Airship, escaneie as estatísticas deles. Leyline ordenou interiormente. Bip. Estabelecendo missão, iniciando a varredura. Ondulações invisíveis varreram a área, e as estatísticas de uma das guardas bárbaras foram logo exibidas. Nome, desconhecido, raça, guerreiro bárbaro, grau 5, força, 5, agilidade, 2, vitalidade, 4, espírito, 1, talentos, 1, forte, bárbaros possuem maior força e vitalidade. 2, berserk. Quando atingem extremos emocionais, alguns bárbaros têm a capacidade de entrar em um estado de violência, aumentar a força em 1 e reduzir a agilidade e o espírito em 0.5. O Airship examinou outro bárbaro também, e ele tinha estatísticas semelhantes. Esses dois guerreiros bárbaros têm habilidades berserk. Leyline secretamente os comparou a seus próprios homens. Se eles realmente lutarem, então até os ciclopes não podem vencê-los. Talvez Giante pudesse entrar em um ataque se arriscasse sua vida, mas depois disso. Afinal, há rumores de que os bárbaros são muito bem preparados para serem guerreiros, mas os inteligentes entre eles também podem aprender feitiços e são capazes de usar magia. Esse tipo de habilidade mágica que estava ligada à linhagem era diferente daquela dos magos, um pouco semelhante ao poder dos feiticeiros. No entanto, a magia deles era bastante restrita, e apenas alguns poucos foram capazes de usá-la. Nem mesmo as tropas de elite do continente se atreveram a provocar clãs bárbaros com membros que tinham a capacidade de usar magia. É geralmente entendido que, com a escala da tripulação pirata bárbara, o número de mulheres e crianças que eles têm de alimentar deve ser ainda maior. Nesta base, é normal que eles tenham alguns profissionais mágicos. Não é de admirar que eles pudessem resistir ao Marquês Louis por tanto tempo. Todos esses pensamentos giraram na mente de Leyline em um piscar de olhos. Para qualquer um que assistisse do lado de fora, parecia que ele apenas olhara para os guerreiros antes de passar por eles na hospedaria. Um odor denso de rum misturado com fumaça de tabaco o acolheu por dentro, fazendo franzir as sobrancelhas. Muitos outros viajantes estavam sentados na recepção da pousada, e as mesas ali estavam amontoadas com uma montanha de carne assada e frutas. Barris de rum foram abertos diretamente, apesar de um bando de bêbados ao lado deles jogarem tudo para baixo. Muitos vestidos de empregado escassa voavam como borboletas pelo salão principal, ocasionalmente sentidas por vários clientes. Eles amaldiçoaram, mas ainda riram o tempo todo. Realmente não poderia pedir mais de uma pousada que especialmente servia para piratear os clientes. Felizmente, a expressão anterior de Leyline foi apenas uma reação natural de muitos anos de vida como um nobre. Seus anos de sofrimento duradouro ainda lhe permitiram suportar o ambiente vil em que ele estava agora. Ficou claro que seu grupo havia atraído a atenção dos outros clientes quando eles de repente explodiram, especialmente porque Leyline era uma coisinha linda. Houve até alguns idiotas imprudentes que Lobo assobiou para ele. Gigante, disse Leyline em voz baixa, balançando a cabeça. Você quer morrer? O gigante emergiu das sombras. Seus enormes músculos e os leves traços de cicatrizes neles lhe davam uma aura incrivelmente opressiva. Os piratas pularam de surpresa, e Giante desdenhosamente cuspiu um bocado de saliva neles e desenhou uma linha em sua garganta de forma significativa. Bem? Se você não está feliz, então vamos levá-lo para fora. Giante claramente conhecia as regras, e Leyline assentiu com a cabeça em suas palavras interiormente. Os piratas olharam para o corpo enorme de Gigante bem como para a sensação intensamente perigosa que ele exalava, e imediatamente sentaram-se obedientemente como um bando de filhotes, sem se atreverem a pronunciar outra palavra. Era absolutamente necessário que um pirata tivesse um instinto de perigo. Um olhar para o gigante foi o suficiente para saber que ele não deveria ser brincado. Esqueça Leyline, que era seu mestre. Os piratas estavam começando a se arrepender secretamente de seu erro anterior, mas havia naturalmente alguns cujos olhos brilhavam com intenções sinistras. Não se podia dominar a enseada dos piratas apenas com força, e todos os dias havia vários novatos imprudentes e arrogantes, cujos corpos eram jogados no mar. Leyline ficou muito feliz em ver os piratas desenvolvendo planos para provocá-lo. Quando chegou a hora, ele resolveu ensinar-lhes o verdadeiro significado do medo.
O salão permaneceu em silêncio por apenas um momento antes de retornar ao seu estado normal e barulhento. Ninguém queria quebrar as regras estabelecidas pelos bárbaros e ofender a tripulação. O que posso fazer por você, hóspede? Quando Leylin chegou ao balcão, descobriu que a chefe era uma mulher alta e bonita, que usava um vestido escarlate decotado e um chale de pele. Sua longa cauda vermelha varreu sua cintura. Ela lançou um sorriso doce para Leylin, e a toupeira na borda de sua boca ficou animada. O chefe da pousada era uma garota raposa e uma garota incrivelmente alta. Leylin quase podia ouvir seus homens salivando por trás das costas. Eu tenho 23 homens aqui, há quartos suficientes para todos eles ficarem? Perguntou Leylin imediatamente. Seus olhos percorreram a garota raposa, mas seu olhar não permaneceu por muito tempo. Houve um lampejo de surpresa nos olhos da garota raposa em sua atitude, pois era muito raro que um jovem como ele pudesse resistir a seu fascínio. Haha! Claro que há o suficiente! Eu só preciso saber que tipo de quartos você precisa. A raposa mudou sua estratégia, lentamente mudando sua cintura sinuosa e revelando suas belas curvas. Temos quartos comuns aqui que podem caber 5 pessoas. Eles custam 2 barras de prata por noite. Os quartos de classificação média são para 3 pessoas e custam 5 barras de prata. O que você precisa, irmãozinho? Seus olhos brilhavam intensamente ao olhar para Leylin, avaliando. É claro que um jovem nobre como você gostaria de ter nossos melhores quartos. Não só será para você sozinho, mas você também terá uma empregada entusiasta servindo você. Não é muito caro, e vai custar apenas 2 moedas de ouro de Dambrat por noite. Leylin sentiu claramente o poder de um encantamento vindo de seus olhos, mas era completamente inútil. Sua força espiritual já havia alcançado 8 e isso não era nada. Eu preciso de um quarto individual. Giante, Ciclopes e Hulk terão uma sala de classificação média. O resto vai ficar em quartos comuns. Leylin confiantemente deu a si mesmo o melhor quarto, e colocou seus 2 oficiais, assim como um soldado de sua família, na sala de classificação média. O resto recebeu tratamento comum. Isso estava certo, não era como se o ouro caísse do céu. O bando de piratas comuns já estava grato por ter a chance de ficar em uma pousada tão luxuosa. Se Leylin não tivesse medo de encontrar todos os cadáveres de seus homens em uma vala terrível no segundo dia, ele teria planejado que todos ficassem no próprio Tigre Escarlate. Todos vocês podem sair depois que você receber o número e a chave do seu quarto. Eu tenho um requisito, todos vocês devem retornar à noite. O anúncio de Leylin imediatamente atraiu uma explosão de gritos dos piratas atrás dele. Após o período de matança e as batalhas com o vento e as ondas, esses piratas há muito estavam fisicamente e mentalmente exaustos. Eles queriam relaxar um pouco. Se você tiver algum pedido, lembre-se de ligar para mim. O chefe da menina raposa torceu a cintura fina e macia quando ela trouxe Leylin para seu quarto, deixando para trás uma série de sorrisos tímidos quando ela o deixou na porta. Ciclope teve seu ouvido pressionado contra a porta e assentiu depois de um momento. Chefe, ela se foi. Leylin estava bastante sem palavras com o seu método, mas este era o território de Ciclope. Havia muitos métodos e meios para obter informações, e ele não se preocupou em dissipar o entusiasmo de seus homens. Ele simplesmente balançou a cabeça e disse: Você sabe por que eu chamei todos vocês? Chefe, se você tiver um pedido, basta nos dizer. Gigante coçou a cabeça. Seu rosto grosseiro fazia parecer um pouco tolo, mas Leylin uma vez o viu apertar com força as cabeças de 2 inimigos até explodirem diretamente. Ele não foi enganado por sua aparência. Milímetro, os homens saíram para beber e prazer. Observe-os de perto e não os deixe despertar nenhum problema. Amanhã, quero toda a informação sobre a enseada dos piratas aqui, entendeu? Sim, chefe. Eu vou assistir esses calivags. Ciclope lambeu os lábios, sorrindo sinistramente. Muito bem, saia e divirta-se. Leylin jogou 3 pequenos saquinhos de dinheiro para eles, e o experiente Ciclope imediatamente soube que era o tilintar das moedas de ouro. Caramba! Há um Dom Boni, chefe, obrigado. Depois de abrir a bolsa e ver a luz dourada que se derramava, Ciclops pareceu esquecer-se.
Até mesmo o silencioso Hulk tinha um olhar diferente em seus olhos. Mesmo que ele colocou pressão esmagadora sobre eles, ele ainda teve que cair usando dinheiro para suborná-los no final. Leyland não tinha outras ideias, ele precisava de meios especiais para construir uma tripulação pirata que fosse capaz em batalha. Leyland levantou-se apenas depois que os três saíram e começou a avaliar a sala com as mãos nas costas. O quarto de luxo valia o preço de 2 moedas de ouro por dia. Não só era muito espaçoso, com decoração bastante opulenta, como também tinha seu próprio banheiro com um reluzente banho de porcelana branca trabalhado pelos elfos, um luxo precioso até mesmo no continente. Posso perguntar se o convidado está aqui? Logo quando Leyland estava preparando o banho, a voz terna de uma menina veio de fora da porta, fazendo Leyland franzir as sobrancelhas. Qual é o problema? Eu vim para derramar água quente para você. A menina do lado de fora parecia um pouco desconfortável e perturbada, o que fez com que Leyland se sentisse bastante curiosa. Parecia haver muitas empregadas que se dedicavam a trabalho de meio período na estalagem, mas a performance dessa empregada era particularmente interessante. Entre, a porta está destrancada. Quando a porta se abriu, uma menina meio elfa com uma roupa de empregada entrou, com a pele cor de trigo e um corpo alto e esguio. Ela usava um par de meias de seda preta e parecia extremamente sugestiva. Um meio-elfo? Não, isso é. Os olhos de Leyland de repente se estreitaram.